Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu gostaria, de voltarmos juntos às nossas aulas, porém no ambiente virtual, a qual é novidade para todos nós, né? Nós estávamos acostumados com o nosso ambiente físico, o nosso colégio, a nossa sala de aula, os nossos colegas, mas devido, ao que vem se passando na área da saúde, o nosso ambiente de estudo ele sofreu uma modificação. Nós saímos da escola, e passamos a estar em sala de aula virtual. Muito bem, o meu propósito hoje, pessoal, é fazer uma pequena revisão de tudo que nós já falamos em sala de aula. Então, assim, é algo que vocês já têm conhecimento. Então, nós vamos começar a falar sobre a ética, né? Uma vez que nós estávamos estudando ética, nós estávamos estudando moral, nós estávamos falando de valores, de empatia. Então, eu gostaria de trazer uma pequena revisão de algo já visto por nós, para que posteriormente nós continuamos o nosso caminho, a nossa jornada sem nenhuma lacuna, certo? Muito bem, nós vamos começar então a falar sobre o significado da ética, né? Ética nada mais é do que um conjunto de valores e princípios do eu, né? Os meus valores, os meus princípios, né? As minhas qualidades. E nós aprendemos também que a ética está correlacionada com a empatia. Uma vez que você se coloca no lugar do próximo, você está tendo ou você está praticando essa ética, uma vez que a ética são os nossos próprios valores. Aí nós aprendemos também um pouquinho sobre moral. Moral são as regras da sociedade. A sociedade a qual existe graças a nós, né? Lembrando que só existe sociedade se existir pessoas. E as pessoas estão norteadas com a ética. E a sociedade está norteada com a moral, uma vez que moral são as regras, as normas a se cumprirem dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo ambiente, né? Então, assim, ética, conjunto de valores e princípios do eu, né? Os meus valores, os meus princípios, as minhas qualidades, a minha empatia. Moral, as regras praticadas, exercidas dentro da sociedade, uma vez que a sociedade, é formada por nós, seres humanos, por pessoas, por sociedade, certo? Muito bem, só para fazer uma leitura, aí no caderno de vocês tem uma seguinte frase de Aristóteles: o homem, quando guiado pela ética, é o melhor dos animais, quando sem ela é o pior de todos. Então, o que essa frase quer nos falar? Que o homem, quando ele é guiado pela ética, quando ele é guiado pelos seus valores, pelos seus princípios, ele é o melhor de todos os animais, os animais racionais. Uma vez sem ética, uma vez sem valores, uma vez sem princípio, uma vez sem empatia, ele é considerado o pior de todos, porque ele não consegue, transmitir uma certa harmonia, transmitir uma certa empatia perante o próximo. Nós falamos muito também sobre trabalho, o mercado de trabalho, as entrevistas, desde um mercadinho de fundo de quintal a uma multinacional, onde nós falamos dos requisitos de entrevista, falamos da importância dessa ética até mais, às vezes, do que um próprio diploma de formação. Então, tudo isso nós trabalhamos e o meu propósito nesse vídeo é a gente apenas relembrar o que já foi visto, certo? Muito bem. A ética, como nós sabemos, ela é construtiva. Uma vez que nós não nascemos com ética, a gente não tem, a gente não herdou dos nossos pais a ética, como a gente herda, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele e assim sucessivamente. A ética, ela é construtiva, uma vez então que nós nascemos neutro. A gente nasce sem ética, a gente vai construindo ela ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada,
E eu costumo dizer que a ética, né, que nós só paramos de construir a nossa própria ética quando nós falecemos. Até lá, a gente está em jornada, a gente está caminhando em busca de ser sempre uma pessoa melhor, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente e assim sucessivamente. Aí nós falamos um pouquinho sobre o código de ética, né? O que vem a ser um código de ética? O código de ética, ele é um código, né, ou uma normativa a qual um grupo de profissionais trabalham em torno dele. Então tem o código de ética dos advogados, dos médicos, né, de outros profissionais. E ainda nós demos alguns exemplos, né, que a gente falou lá daquele certificado, daquelas numerações que norteiam esse código de ética. Então o código de ética pode referir-se a um conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para o seu exercício profissional, para exercer a sua profissão. Aí nós temos, né, inúmeras profissões. Então nós temos inúmeros códigos de éticas. Muito bem. Nós falamos também que quando a gente tem ética, a gente tem maiores direitos e menores deveres. E quando a gente tem moral, a gente tem maiores responsabilidades e menores liberdades. Uma vez que moral são regras, regras têm que se cumprir. Se tem que se cumprir, a gente acaba não tendo tanta liberdade como nós gostaríamos de ter, certo? Muito bem. Aí depois nós falamos um pouquinho, né, sobre os valores morais, né? O que são os valores morais? Os valores morais são juízos sobre as ações humanas que se baseiam em definições do que é bom e do que é mal. São princípios que fundamentam a consciência humana. São princípios, são bases, são formas que norteiam a consciência humana, a forma do ser humano lidar ou estar dentro de uma sociedade, certo? Aí, por fim, nós falamos o seguinte, tem um quadradinho aí no seu caderno, assim, ética e depois moral. Aí está lá, ética é o princípio, já a moral é a conduta. Ética é permanente, já a moral é temporal. Ética é universal, já a moral é cultura. Ética é regra, já a moral é a conduta da regra, conduzir essa regra. Ética é teoria, ética é filosófica, já a moral é prática. É praticar dentro da sociedade, é cumprir as normas, as regras e assim sucessivamente. Certo? Aí nós finalizamos a nossa aula falando do seguinte aspecto, sobre a liberdade, né? O que vem a ser essa liberdade, né? Liberdade, o que é? Liberdade, no primeiro passo, nós já ouvimos falar de uma teoria que se fala assim, que o ser humano, né, ele tem o livre-arbítrio, né? Ele é livre de escolher as suas decisões e assim sucessivamente. Porém, nós temos algumas controvérsias em relação a isso. Um exemplo, uma pessoa que está detida, está lá numa penitenciária ou numa delegacia, enfim, ela está detida, ela está presa, né, entre aspas. Essa pessoa, ela não consegue exercer a liberdade dela. Ela não tem direito de ir e vir como a lei nos ampara, né? Nós temos uma lei, nós temos uma normativa que fala que nós temos o direito de ir e vir. Mas em contrapartida, a realidade é outra. Quando nós vamos comparar esse exemplo de um detento, né? Ele está lá preso, está lá fechado, ele não tem o direito, a autonomia de exercer, né, esse direito de ir e vir, uma vez que ele está lá restrito. Então, nós temos a liberdade, em contrapartida, a sociedade, a moral da sociedade nos tira em parte ela, né? Porque nós, se formos fazer tudo o que nós queremos, exercer o direito de ir e vir, nós somos penalizados em alguns fatos, né? E alguns fatores.
Nós falamos das formas de liberdade. Uma das principais formas de liberdade é o livre-árbitro, né? Livre-árbitro é doutrina filosófica que defende que a pessoa tem o poder de escolher suas ações, né? E nós falamos que a pessoa que deu a iniciativa a isso foi o Santo Agostinho, né? Que ele fala o seguinte, defendia, né, que o homem deve ser um sujeito moral, o homem é autônomo e responsável pelos seus atos, né? O homem é dado ao homem por Deus com o objetivo que viva plenamente o bem, né? Então ele fala que a liberdade é dada ao homem por Deus para que se vive plenamente o bem, praticar o bem, praticar a empatia. Então, assim, nós temos vários, né, definições de liberdade. Liberdade é ser uma pessoa livre de escolher o que se quer, uma pessoa livre de ir aonde se quer, mas em contrapartida nós temos algo que nos prende, algo que nos faz cumprir determinadas normas e regras que a gente não consegue praticar essa nossa liberdade como se diz, né, através de decretos e assim sucessivamente. Pessoal, eu espero que tenha relembrado um pouquinho, né? Faz alguns dias que nós estamos meio parados, sem aula. Assistam esse vídeo juntamente com o caderno de vocês para ir dando uma fixada. Eu já postei semana passada aqui na plataforma do aplicativo uma apostila, né, para vocês lerem e responder os questionamentos. Aqueles questionamentos vocês vão responder pelo Word, salvar uma pasta e vocês vão me encaminhar pelo aplicativo, tá? Mas isso é posteriormente, quando eu marcar uma data. Por enquanto vocês só vão lendo, né? Assistam esse vídeo, relê o caderno, lê a apostila que eu disponibilizei e depois a gente irá marcar uma nova data, tudo bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.